entre o acontecimento, estou observando agora, entre o acontecimento do fato, do homicídio, 2003, a prisão, passaram-se 20 anos, Raimundo. Boa tarde, seja bem-vindo, mais uma vez. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Pois é, se passaram 20 anos aí em que a família dessa vítima esperou uma justiça efetiva e agora, finalmente, essa justiça está sendo feita. O ex-delegado Wendel Reis praticou esse assassinato no ano de 2003, no mês de setembro de 2003, então vão fazer 20 anos. No ano de 2009 ele foi condenado, conseguiu aí manter-se em liberdade através de uma ação na justiça, aguardava em liberdade, enquanto recursos eram dado entrada na justiça, mas só que uma hora isso tem um fim, os recursos acabaram e a justiça mandou a polícia prender o delegado. Trabalho que foi feito hoje pela manhã pela Delegacia Metropolitana da Polícia Civil do Estado do Piauí. Hoje de manhã a gente conversou com o delegado, que foi o responsável por essa prisão. O ex-delegado da Polícia Civil do Piauí, Wendel Reis, foi preso no bairro Morros, zona leste de Teresina, por uma equipe da Gerência de Polícia Metropolitana. Na manhã de hoje conseguimos localizar a casa do alvo e pouco depois da sua saída de casa nós demos cumprimento ao mandado de prisão. Não houve qualquer tipo de reação por parte do ex-delegado de polícia, foi uma prisão bastante tranquila, tanto que ele já foi encaminhado nesta mesma manhã para a audiência de custódia, onde deve ficar à disposição da justiça para iniciar o cumprimento da pena. A prisão foi pelo assassinato do vendedor autônomo Ricardo Seabra, 24 anos. O crime ocorreu em setembro de 2003, no bairro Três Andares. Na época, o ex-delegado, embriagado, teria apontado a pistola para a vítima sem motivo algum e acabou disparando. Em setembro de 2009, o Wendel Reis tinha sido condenado a 12 anos de prisão pela primeira vara do Tribunal do Júri. Conseguiu recorrer da sentença em liberdade. Só que no ano de 2017, o processo transitou em julgado, ou seja, não cabia mais recurso. Foi então que a Justiça decidiu determinar a prisão do ex-delegado. Em 2009, o Wendel Reis foi expulso dos quadros da Polícia Civil do Piauí depois de uma denúncia de extorsão, quando teria cobrado R$5.000 para soltar um preso. Houve no ano de 2009, salvo engano, uma outra prisão, já atuando como delegado de polícia. Quanto a esse processo, eu não tenho informações se há ou não condenação, né? Ou se houve absolvição, ou se o processo ainda está tramitando em uma das varas criminais. Mas o nosso cumprimento hoje foi justamente em referência a esse crime de homicídio, né, no ano de 2003. O ex-delegado da Polícia Civil passou por uma audiência de custódia nesta terça-feira e já deve começar a cumprir a pena em uma unidade prisional do Estado. Bom, condenação expedida, prisão realizada pela polícia, o Wendel Reis já deve estar no sistema prisional do Estado, finalmente cumprindo esta pena. Douglas. 2004. Raimundo, o Tassi me mostrou aqui uma foto, inclusive minha, entrevistando o delegado Wendel Reis, numa outra emissora, né, na TV Cidade Verde, onde nós trabalhamos. Eu conversei com o Wendel Reis. E eu lembro, Raimundo, você lembra também disso, você cobriu o caso também? Eu lembro que ele alegou na época, que o disparo foi acidental, né? Foi uma alegação da defesa colocada na época em que o inquérito foi aberto e houve aqueles primeiros depoimentos perante a justiça. O que se tem, os relatos que se tem da época é que o Wendel teria passado por uma boate, lá teria ingerido muita bebida alcoólica e depois disso ele teria ido para o bairro Três Andares, para um daqueles trailers ali que ficam no bairro Três Andares, deixar um amigo. E nesse momento, lá nesse episódio, embriagado, teria feito uma brincadeira lá, acima de tudo uma brincadeira de mau gosto, de sacar a pistola, ficar apontando lá, e nisso, essa pistola, ele acabou efetuando esse disparo
nessa vítima que morreu na hora. Uma pessoa que ele não conhecia, ou seja, foi um crime que tirou de graça, ou seja, acabou tirando de graça a vida dessa pessoa e por conta disso, o Tribunal Popular do Júri, por 7-0, condenou o ex-delegado no ano de 2009. Transitado em julgado, eu me lembro que o advogado dele por muito tempo foi Celso Barros. Isso. Advogado de Celso Barros Coelho, foi por muito tempo advogado de Wendel Reis. Foi um caso polêmico, né, Raimundo? Foi um caso... coloca o GC aí, Fabrício, por favor. Mesmo GC. Isso, é difícil. Isso aqui eu tenho que ir e voltar. É porque isso aí o senhor nem era nascido nessa época, entendeu? O senhor está vendo aí. Para o senhor ter ideia como eu trabalhava, fazia as coisas e tal, o senhor não quer... Raimundo Lima, voltando aqui, foi um caso polêmico. Eu lembro, inclusive, de participar do julgamento, participar no sentido de cobrir o julgamento, ali, ver o julgamento, a família da vítima em cima, pedindo justiça. E interessante ressaltar que durante esse processo todo, e o Raimundo abordou essa reportagem, são 2 casos, não é, Raimundo? Primeiro foi o caso da extorsão, aí aconteceu o caso da extorsão, aí ele retornou aos quadros da Polícia Civil. Isso. E aí veio o caso do homicídio, né? Não. Esse retorno dele da polícia, o caso da extorsão, ele foi expulso em 2009, não pelo homicídio, mas pelo caso da extorsão. Não, pois é, o caso da extorsão, exatamente. Quando ele foi expulso, ele já tinha sido condenado pelo caso do homicídio, mas ainda não tinha perdido o posto. Ele era delegado, ele era delegado de polícia, mas o caso da extorsão ainda estava em julgamento. Ainda foi em 2009. E aí ocorre o homicídio e aí finaliza a corregedoria o trabalho de investigação e a corregedoria se posiciona pela expulsão. Exatamente. Quando ele foi expulso, ele já tinha sido condenado pelo assassinato do vendedor. Inclusive foi uma condenação no mês de março, se não me engano, e no mês de abril ele foi expulso. Inclusive havia uma confusão na época, porque muita gente atribuía a expulsão ao homicídio, né? Exatamente. Porque foi muito próximo ali. E no caso, como o Raimundo está esclarecendo aqui, a expulsão não foi relacionada ao homicídio. E sim a denúncia de extorsão. De extorsão. Ele teria pedido aí cerca de R$5 mil, se não me engano. Se eu não estiver enganado também, Raimundo, ele trabalhou... Inclusive com a participação de outros policiais. Também, exatamente, policiais que participaram. Isso. Se eu não me engano, ele trabalhou por muito tempo, 11º DP, né? Isso, 11º. Inclusive era muito solícito com a imprensa, claro, sempre atendia bem a imprensa. Tanto presencialmente quanto por telefone. Sempre foi um delegado muito atencioso com a imprensa. Se expressava muito bem, conversava muito bem, explicava muito bem os casos. E era um delegado que tinha bons resultados, né, Raimundo? Ele apresentava sempre bons resultados, as investigações. Mas, enfim, está aí o desfecho desse caso. De 2003 para 2023 são 20 anos, mas da condenação, Raimundo, foi 2009, né? Isso. E aí, foi em 2009 a condenação, o processo... Abril de 2009. Abril de 2009. O processo foi até a última instância, transitado em julgado em 2017. Isso, exatamente. Em 2017, a defesa dele fez todas as apelações possíveis, até o STF. Até a última instância. Isso. E aí cabia apenas o cumprimento da pena. O cumprimento da pena. Agora, de 2017, demorou-se 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 6 anos para a prisão do delegado. Exatamente. Raimundo, daqui a pouco você volta para falar sobre violência contra a mulher. Violência contra a mulher. Prisão, soltura de acusado de violência contra a mulher e o trabalho do Estado no sentido de prevenir que esse tipo de violência continue acontecendo no Piauí, porque os números são vergonhosos. Daqui a pouco, Raimundo. Obrigado. Até já. E hoje pela manhã, mais um crime de homicídio foi registrado em Teresina. Um homem foi morto a facada em frente à Nova Ceasa. Bem em frente. Ali, meu primo, tem os moradores, né, em condição, pessoas moradores de rua, né, que deitam ali na entrada, enfim. O crime foi lá. De acordo com a polícia, o acusado e a vítima já haviam se desentendido
na noite anterior. E o Tony Silva tem uns detalhes, você vai acompanhar aqui, ó. Pessoas que dormem ali, já havia um desentendimento e terminou com assassinato. Olha aí as imagens, próximo à Nova Ceasa. Tony Silva. Uma ocorrência de homicídio foi registrada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, em frente à Nova Ceasa, na zona sul da capital piauiense. De acordo com as informações, 4 descarregadores de mercadoria, que eram companheiros de trabalho, já vinham se desentendendo há alguns dias. E nesta manhã houve uma discussão acirrada e o momento pelo qual um deles teria sido assassinado a facadas. De acordo com as informações, a briga teria se iniciado no dia anterior ao crime, quando a vítima tentava realizar um furto e teria sido impedida pelo acusado. Já na manhã desta terça-feira, os dois voltaram a se encontrar e a se desentenderem. Foi o momento pelo qual o acusado acabou retirando a vida do seu algoz. Momentos depois, foi preso pela polícia militar e ainda com a arma do crime. Casos de homicídio, olha, realmente é uma situação hoje que a vida não vale absolutamente nada. Aliás, faz tempo, né, meu primo, que a gente conversa sobre isso, não vale absolutamente nada. Mas não vale nada, 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 né? Por qualquer desentendimento, por qualquer briga, por qualquer discussão, né, se tira a vida. Você vê, por exemplo, o caso aqui que nós mostramos, né? Uma discussão, tal, terminou com assassinato. Aí, você vê o seguinte, meu primo, no trânsito, às vezes é uma besteira de nada, uma discussão besta, um negócio que não tem cabimento nenhum, é só apenas uma troca de... Aí alguém dispara um tiro, desce do carro, agride o outro motorista, bate o carro. Você viu, eu nunca esqueci, pode parecer, para muitos pareceu brincadeira, para mim foi uma demonstração inequívoca de brutalidade, sabe, uma coisa animalesca, inclusive. Você lembra daquele caso que nós mostramos aqui, meu primo, acho que na Zona Leste, Teresina, começou a discussão e um carro começou a bater no outro, você lembra? Um vinha e pá, o outro vinha e pá, quer dizer, disputa quem batia. Rapaz, aquilo é algo, sabe, impensável. Ali, você fica assim, né? Ah, mas felizmente não aconteceu nada. Bom, não aconteceu nada por milagre. Por milagre. Então, você parecia aqueles carros de circo que bate um no outro, né? Você vai dirigindo. Mas ali é para bater de propósito, tem, né? Mas parecia. Então, ali você vê o tamanho da brutalidade, da ignorância, a que ponto chega... É difícil. Hoje, às vezes, você perde a vida por nada. Hoje, às vezes, não. Na maioria das vezes. Sem contar a ação da criminalidade. Você está exposto à questão da criminalidade. Basta ver aí o caso dessa vítima, o idoso, né? Estava lá, coitado. Foi sacar um dinheirinho, né? Estava voltando para casa, foi abordado e terminou perdendo a vida. Bandido foi lá e... Vagabundo foi lá e tirou a vida do idoso, cidadão de bem, aposentado, trabalhou a vida inteira, contribuiu com o seu trabalho, terminou perdendo a vida contra um vagabundo que não quer trabalhar, que não quer ser honesto, não quer seguir o caminho, né?